Fala galera, Jesuscope, Douglas Gonçalves aqui e com muita, mas muita alegria da gente começar mais uma jornada juntos aqui. E aí, vocês estão preparados? Vocês estão felizes? Cara, nós estamos muito felizes de mais um dia poder juntos, mais uma semana na verdade, podermos juntos construir um entendimento, começarmos a viver mais ainda aquilo que Deus tem para nós. Olha só, eu quero que você já comece. Opa, deixa eu até abaixar aqui o meu. Eu quero que você já comece divulgando para a galera, manda para todo mundo aí a nossa live, ok? É só você clicar aqui, ó, tem um aviãozinho aqui, ó, deixa eu achar, ó, aqui, ó, nesse aviãozinho e marca todo mundo que você puder aí nessa divulgação para que mais pessoas possam estar aqui com a gente, cara. A gente quer tirar esse tempo aqui para pensar sobre oração, sobre o jejum, sobre o estudo da palavra, sobre submissão, serviço, solitude, meditação. Meu, vai ser demais, cara. Hoje, nós vamos começar, porque assim, a gente fez uma pesquisa e já perguntou o que vocês mais têm dificuldade? E o que o ganhador, né, das disciplinas espirituais, é claro que você vai ver uma por uma, depois você vai poder fazer um diagnóstico melhor, mas a disciplina espiritual que ganhou foi jejum. Então nós vamos começar já atacando o jejum hoje, ok? Vou fazer uma introdução, daqui a pouco vai estar com a gente aqui nosso amigo Luciano Subirá, o pastorzão, vai falar com a gente sobre jejum e vai ser demais, eu estou com muita expectativa. Então, além de divulgar, pega aqui, divulga, eu vou te adiantar uma coisa. O pastor Luciano Subirá, como você sabe, tem um curso com a gente aqui do Na Mesa. Então o que nós vamos fazer hoje aqui? Nós vamos sortear um curso do Na Mesa, mas não só do Luciano Subirá, mas um acesso total. Presta atenção, hoje, alguém que está aqui na live assistindo com a gente, nós vamos sortear para todo mundo, tá? Que participar, a gente vai escolher uma pessoa, um curso, um acesso total a todos os cursos do Na Mesa, esse nosso curso online. Cara, então vai ser muito legal. Então no final eu te falo como é que vai funcionar para você participar. Olha só, coloca em cima aqui o Wesley para a galera ver. Eu sempre preparo um PDF da aula, tá? Então tem aqui um pouco do que a gente vai conversar hoje. Eu vou até fazer as anotações do que o pastor Luciano vai falar com a gente e eu vou disponibilizar esse PDF para vocês. Como? Lá no nosso Telegram. Nós temos um grupo lá no Telegram. O link eu vou deixar na descrição aqui do Jesuscope. Depois você entra lá no Telegram e esse PDF vai estar lá. E tudo que eu for falando aqui vai estar lá no nosso grupo do Telegram. Tem alguns presentes que a gente vai dar para vocês. Tem uma galera que tem nos ajudado, tem sido parceiro aqui na live. E eu quero... eles quiseram presentear vocês. Daqui a pouco eu vou falar qual é o presente que vocês vão ganhar aí. Coisa top. Então, vamos lá? Vocês estão preparados, cara, para essa jornada, para essa semana? O que eu queria pedir para você? Não perde nenhum dia. Não perde nenhum dia, porque essas são as disciplinas espirituais fundamentais para a gente crescer em Deus, para a gente ter maturidade. Então, não perde nenhum dia, todo dia 10 da noite. Eu sei que talvez você tenha que dormir cedo, você tem que acordar cedo no outro dia para trabalhar, mas olha só, isso aqui vai mudar, vai transformar a sua vida, vai transformar a sua história. Posso dizer uma coisa? A minha história foi mudada por causa disso daqui. Entendeu? É isso daqui. E você vai entender, eu quero já fazer essa introdução, você vai entender de que maneira isso nos transforma. Isso aqui muda a nossa história, ok? Então não perde nenhum dia. Hoje nós vamos falar de jejum, tá? Repetindo, nós vamos ter aqui o nosso amigo o pastor Luciano Subirá. Amanhã nós vamos falar de meditação. Meu irmão, se você compreender o que é meditação e começar a viver isso, vai mudar sua vida, ok? E é a Val que vai estar comigo aqui amanhã para falar de meditação. Na sexta-feira nós vamos falar de oração. Sabe quem vai vir aqui? Dwayne Roberts, que é o líder do F-Hop, né? E que é ligado ao I-Hop. Na verdade, ele está até lá nos Estados Unidos agora. Ele vai participar com a gente para falar de oração. Então, assim, é imperdível todos os dias. Mas vamos lá. Eu quero começar falando com vocês um pouco sobre o que são as disciplinas espirituais, ok? Antes da gente entrar em jejum, deixa eu falar um pouco sobre as disciplinas espirituais. Olha só. Por que nós... A primeira coisa que eu quero pensar com vocês é por que praticar as disciplinas espirituais, tá?
Por que gastar uma jornada? Meu irmão, você não sabe o trabalho que é fazer essa jornada aqui, esses 7 dias. A gente termina às 11 da noite e fica na adrenalina, não consegue dormir. Então, por que, Douglas, falar disso, 7 dias? Por que é tão importante? Primeira coisa, porque é o caminho para as profundezas em Deus, ok? As disciplinas espirituais são o caminho para você se aprofundar em Deus. Cara, existe uma crítica em relação à nossa geração e eu quero que isso te incomode. A crítica é essa: nós somos uma geração rasa, ok? Nós somos uma geração rasa. A comparação é mais ou menos assim: é como se nós fôssemos um lago quilométrico de tanta informação que a gente tem. A gente sabe de tudo um pouco. Você perguntar alguma coisa, a gente sabe de tudo um pouco por causa do acesso que a gente tem à informação. Mas nós temos 10 centímetros de profundidade. A gente sabe um monte de curiosidade da Bíblia. Sabe um monte de curiosidade. Agora, nós temos 10 centímetros de profundidade em Deus. Por quê? Porque somente nas disciplinas espirituais que nós ganhamos profundidade em Deus. Eu lembro uma época que a gente começou a falar um pouco sobre significado dos nomes, né? E as pessoas falando, pô, meu nome significa isso, né? Que nem Davi significa amado, Luísa, guerreira da luz, tal, a Valéria, cheia de saúde. Aí a gente foi procurar Douglas. Sabe o que significa Douglas, gente? Águas escuras. Mancara, você tá rindo aí do outro lado, viu? Águas escuras. Eu falei, poxa, pai, poxa, mãe. No dia que você colocar um significado melhor. E cara, sabe que um tempo pra cá eu compreendi? Porque o que eu pensava? Águas escuras, uma água escura. Mas não tá falando disso. Tá falando de águas profundas. Eu comecei a gostar do significado do meu nome. Por quê? Porque tá falando de profundeza. Onde é que as águas são escuras? No profundo. Cara, é isso que eu quero como Douglas, né? Eu quero ir no profundo, é isso que a gente tem que desejar como geração, nós temos que ir no profundo. E o caminho para isso são as disciplinas espirituais. Olha só, é interessante que quando você começa a ir no profundo, uma coisa que começa a acontecer é que você se torna inabalável. As pessoas que vivem no profundo se tornam inabaláveis. Eu vou até escrever aqui para você não esquecer. Inabalável. Eu estava vendo esses dias um filme, né, sobre um tsunami que aconteceu e era baseado em fatos reais e tal, e mostrou um mergulhador. O mergulhador ele estava lá no profundo do mar quando aconteceu o tsunami. E ele passou uma hora lá embaixo. Quando ele subiu, ele olha para a cidade está destruída. E não aconteceu absolutamente nada com ele, ele nem sentiu. Por que a gente está sendo tão afetado pelas coisas que estão acontecendo? Porque a gente está no raso. Meu irmão, quando você vai para o profundo, você se torna alguém inabalável. É disso que Jesus estava falando sobre uma casa na rocha, okay? No profundo, com alicerce na rocha. Agora, com isso, eu vou para o segundo. A segunda coisa, ou o segundo motivo por que praticar as disciplinas é para vencer, e presta atenção nisso, a natureza pecaminosa. Ok? Percebe que eu não coloquei vencer o pecado, simplesmente. Estou falando de vencer a natureza pecaminosa. Por quê? Porque é mais ou menos assim, olha. Imagina um iceberg aqui, ó. Ok? Aqui, essa pontinha que aparece são os nossos pecados conscientes. Tá? Os pecados conscientes. Essa pontinha aqui. Agora, isso aqui que está aqui embaixo... Deu uma atrapalhada. Isso aqui que está aqui embaixo são os nossos pecados enraizados. E, meu irmão, a luta está aqui, ó. A luta está aqui. E como que eu mexo nisso daqui? Como é que eu começo a mudar aqui, embaixo, no coração? São com as disciplinas espirituais. É somente se você começa com essas disciplinas que você começa a afetar aqui embaixo. Cara, quer vencer o pecado no profundo? Lá no profundo, você precisa se envolver
e ser profundo nas disciplinas espirituais, ok? Então, só que deixa eu te falar de uma dinâmica aqui. É impossível vencer os pecados. Paulo deixa isso muito claro em Colossenses, capítulo 2, Colossenses 2, do 20 ao 23. Ele deixa isso muito claro. É impossível vencer essa natureza pecaminosa com seus esforços. Presta atenção. É impossível vencer essa natureza pecaminosa com os seus esforços. Por quê? Porque a gente é escravo dessa natureza pecaminosa. Agora, Douglas, você está falando para mim que é impossível vencer com os meus esforços, como é que você está me dizendo que eu tenho que ser disciplinado para vencer? Mas, então, quer dizer, a disciplina e o meu esforço vence ou não? Não. A disciplina não consegue fazer você vencer os seus pecados. Ela não tem poder sobre os seus pecados. Orar mais, ler mais Bíblia, não tem poder para vencer essa natureza pecaminosa. Então, por que eu estou falando para você que você tem que praticar as disciplinas espirituais para vencer? Porque as disciplinas espirituais te levam até aquele que pode vencer a sua natureza pecaminosa. Presta atenção na diferença. Não é ela que tem poder, não é o jejum que tem poder, não é a oração que tem poder, não é a meditação que tem poder. É ela que te leva até aquele que tem poder para vencer. Você está conseguindo entender? Eu até anotei aqui um exemplo, né? Imagina que você está com frio, com muito frio, e está chegando perto de ter uma hipotermia. Você vai morrer de frio, ok? Só que lá fora tem um sol. E o sol está brilhando lá fora. Eu te pergunto, você tem poder para se aquecer? Não. A gente não tem essa capacidade de se autoaquecer. A gente não tem essa capacidade. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso caminhar e ir até lá fora e ficar parado no sol. Agora eu te pergunto, caminhar tem poder para me aquecer? Não. Caminhar me leva até aquele que tem poder para me aquecer, o sol. É isso que as disciplinas espirituais fazem. Elas te encaminham, elas são como um veículo que te levam até diante do sol da justiça, cara. E é ele que vai fazer a gente vencer essa natureza pecaminosa. Eu tô dando para você hoje aqui a chave, cara, para você vencer a natureza pecaminosa, para você começar a matar a sua carne, para você passar a viver uma vida de santidade. São as práticas e disciplinas espirituais que te levam até esse lugar. Olha só, eu quero te falar hoje aqui, antes de eu chamar o pastor Luciano, 4 inimigos das disciplinas espirituais. Primeiro, por que as pessoas têm dificuldade? Porque elas constroem algo invisível. E, cara, nós estamos muito apegados ao visível. A gente quer saber que resultado eu tenho nisso. O que eu estou construindo com isso? O que eu estou ganhando com isso? Só que as disciplinas espirituais, elas falam sobre alicerce. Ah, meu irmão, um tempo atrás a gente estava construindo essa casa aqui e a gente falou, vamos aceitar o desafio de construir e tal. E aí a gente contratou um arquiteto tal, e um empreiteiro, ele começou a construir, e aí ele falou, compra isso aqui, compramos. Compra isso aqui, compramos. Compramos não sei quantos quilos de ferro, compramos. E aí, de repente eu já tinha gastado um dinheiro lá, já estava assustado, e eu vim na obra. Não tinha nada. Vocês já cobraram um tanto de dinheiro meu? Cadê aqui? Não tinha nada. Por quê? Porque tudo estava para baixo da terra. Eles tinham investido tudo no alicerce. O lance é que as disciplinas espirituais constroem no invisível. Só que é esse alicerce que sustenta essa casa. Tá vendo? Essa coisa linda, a parede linda, a pintura é lindo, só que pintura, parede, todas caem se não tiver alicerce. Então é uma construção no invisível. Segunda coisa, segundo inimigo, ou por que as pessoas não vivem as disciplinas espirituais? Porque requer tempo. Não é fast food, cara. Não coloque 5 minutos por dia e fique milionário. Não. Requer tempo. Requer você abrir tempo na sua agenda. Requer você abrir mão de fazer outras coisas para viver as disciplinas espirituais. Terceiro, presta bastante atenção. O lance é que a gente precisa aprender
as disciplinas. É interessante que, se você pensar no século I, e até quando você olha para a Bíblia, você vê que a Bíblia não ensina tanto sobre as disciplinas espirituais. Por quê? Porque era uma prática tão comum que Jesus, por exemplo, nunca falou como jejuar. Quando ele está no Sermão da Montanha, ele fala assim, quando vocês jejuarem, porque era algo tão comum, era algo que eles faziam tanto, que ele nem ficou explicando para eles como jejuar. Como que quebra jejum? Como que inicia jejum? O que jejua? Agora é necessário, nós vamos fazer isso aqui hoje, é necessário a gente explicar, porque a gente não está fazendo tanto. Agora, é necessário, então, nesse tempo aqui, a gente aprender as disciplinas espirituais. Por isso que eu quero que você fique com a gente durante estes 7 dias, cara, para a gente ver uma por uma, para a gente começar a viver. E, em quarto lugar, inimigo das disciplinas espirituais é transformar elas em legalismo. Ok? Transformar as disciplinas espirituais em legalismo. O que você precisa entender? E aqui eu quero que você grave isso no primeiro dia, ok? As disciplinas espirituais, elas são... Então, imagina aqui, você está aqui, ok? Deus está aqui. As disciplinas espirituais são um meio. Olha aqui, elas são um meio para te levar a um relacionamento mais profundo com Deus, a amar ainda mais a Jesus, a ser guiado pelo Espírito Santo, a ter um encontro com o Pai. Elas são um meio, não a finalidade. Então, eu não fico feliz porque eu fiz ou cumpri uma disciplina espiritual. Eu fico feliz porque eu estou me relacionando mais com o Pai. O meu objetivo não é a oração em si. O meu objetivo é falar com Deus. Então, eu não tenho que ficar feliz porque eu tiquei, orei 30 minutos. Não, eu tenho que ficar feliz por quê? Porque eu passei tempo com o meu Pai. Porque eu estou amando mais a Jesus. Porque eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo. Então, as disciplinas, presta muita atenção, elas são um meio. Se elas se tornarem o fim, se eu colocar elas aqui, eu entrei no legalismo. E agora eu estou idolatrando as disciplinas espirituais. E quando isso acontece, a gente corre em alguns perigos. Primeiro perigo que você pode ter, pode acontecer com você, é orgulho. Ok? Que é quando você conseguiu. Pô, tô jejuando muito, hein? Meu Deus, tenho certeza que os jovens da igreja não estão jejuando igual eu. Quanto tempo você jejuou? Qual é o seu recorde? Pô, tô lendo muita Bíblia, hein? 10 capítulos por dia. Quanto é que você tá lendo? Orgulho. Agora, um segundo sentimento que pode acontecer, algo que pode acontecer, é culpa. Quando eu não consigo. Falhei, não orei hoje, quebrei o jejum no meio, e aí eu sinto culpa, porque a disciplina virou meu ídolo. Ou terceiro, e é muito comum a gente ver, a hipocrisia, que é quando eu passo a fingir que estou fazendo. Por quê? Porque aquilo virou um ídolo para mim. Então, esses são os perigos que a gente corre e que a gente tem que tomar muito cuidado em relação às disciplinas espirituais. E eu quero então começar hoje a gente falando sobre jejum. E eu queria convidar então aqui meu querido amigo, pastor Luciano Subirá. E aí, meu amigo, como é que você está? Tudo bem, graças a Deus. Alegria falar contigo. Pra mim, Wes. Não. Espera só um pouquinho, pastor. Tudo bem, graças a Deus. Tá saindo aqui no... Fala, pastor. Peraí. Eu desconectei meu cabo, gente. Acontece. Agora sim. E aí, pastorzão? Tudo bem, graças a Deus. Alegria falar contigo. Poxa, prazer é nosso. Sim, obrigado pela honra. Você sempre nos dá de estar aqui, de servir essa galera, de compartilhar com a gente aquilo que você já viveu em Deus e ajudar, e principalmente essa juventude aí que acompanha a gente. Fico feliz, é um privilégio. Tanto poder tocar e abençoar a turma, como participar desse trabalho lindo que o Dizascope faz.
Que legal, que legal. Pastorzão, então a gente está falando com eles sobre disciplinas espirituais, né? Tava te ouvindo aqui. O objetivo dessa jornada é a gente crescer nisso. Eu queria que você falasse brevemente uma introdução sobre esse tema das disciplinas, até antes de a gente entrar no jejum. Bom, depois da sua explicação que eu acompanhei aqui, eu nem vou falar muito mais sobre elas. Eu gostei do resumo. As disciplinas, elas não têm a ver com mérito. Eu acho que quando você falou tanto da ponta do iceberg como do que está profundo e depois daquela questão do sol, da gente não se aquecer, eu acho que está bem claro. Okay. Né? As disciplinas não têm a ver com mérito, no entanto, tem a ver com a responsabilidade de despertar a consciência da nova natureza. Quando nós nascemos de novo, o Senhor Jesus diz, o que é nascido da carne é carne. E quando nós nascemos como carne, a gente vem com a velha natureza. Romanos 5,12, né, diz que por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte passou a todos os homens. Mas quando nós nascemos de novo, Jesus diz, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o que muita gente não entende é que a nova natureza se instalou no nosso espírito, não na nossa carne. Né? A carne, ela precisa um dia ser transformada, mas isso vai acontecer só por ocasião da vinda de Jesus. Paulo diz, nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, isso, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação. Essa transformação do corpo, que é tão mencionada, né? Romanos 8:23, a redenção do corpo, é porque esse será o desfecho da redenção. Até que esse dia chegue, a gente está agora com duas naturezas em conflito. Mano, então... Até que a consumação da redenção, a glorificação... Você não desconectou o cabo de novo. Fala de novo. Você não desconectou o cabo... Pausado. Não. Tá escutando ainda? Não. Eu parei de falar. Só um segundinho, galera. Ao vivo é assim. Pastorzão, você tá me ouvindo? Tô. Agora eu tô ouvindo ele normal. Pode mandar ver. Então, aonde eu parei, você estava falando de Romanos 8. Isso, até que chegue a glorificação, a redenção do corpo, de Romanos 8:23, nós estamos numa briga de duas naturezas. É por isso que Paulo, em Romanos 8:5-6, fala sobre se inclinar para a carne ou para o espírito. Okay. Né? Ali são duas naturezas. Então, o que as pessoas precisam entender é que disciplinas espirituais não tem a ver com merecimento, tem a ver com plantio, com semeadura. Né? Então, por meio delas, a gente se inclina para a natureza espiritual e para essa consciência que nos empodera para vencer o pecado. Então, gostei muito de como você esclareceu. A disciplina espiritual não faz vencer o pecado, sim, mas ela nos torna consciente da nova natureza, que essa sim que é subjugar a velha. Muito bom. Então, é ganhar essa consciência da nova natureza, é se inclinar para ela, então. Exatamente. Agora, você pensa um crente que, apesar de nascer de novo, ele não ora, ele não lê a Bíblia todo dia, ele não tem um tempo devocional, ele não faz disciplinas espirituais, só que todo dia ele toma um porre de Netflix, de internet. Ele está mantendo a carne, e eu não estou dizendo que ele não possa, ele ainda é uma carne que relaciona com esse mundo, mas ele investe só do lado de lá, inclina só do lado de lá. Depois ele não entende porque não está conseguindo viver em Deus. Entendi. Então, esse tempo na palavra, esse tempo de oração, jejum, são todas semeaduras, né, que geram uma colheita. E são parte desse plantio e também de se manter a consciência da nova natureza. Então, eu acho que isso aí tá bem explicado. Show. Agora, eu até fiz essa pergunta, né? Qual que é a maior dificuldade que vocês têm em relação à listinha ali que eu coloquei de disciplinas espirituais, né? E ganhou disparado o jejum, né? Primeiro, por que será que jejum é um dos grandes, um dos mais difíceis, né, dessa lista, né? Bom, eu acredito que é uma série de motivos. Eu tentaria abordar aqui os principais. Sim. Primeiro, eu acho que a gente tem todo um mito a respeito do jejum que precisa ser desconstruído. Né? Eu vejo a gente dizer assim, eu não jejuo porque eu passo mal.
Eu falei, mas vocês acharam que o jejum era para passar bem? Né? Então, aí a pessoa às vezes fala assim, não, mas é que eu perco a empolgação de orar e ler a Bíblia no jejum. Eu falo para as pessoas, eu também. O jejum é chamado na Bíblia de afligir a alma. Ok. Né? Se tem uma coisa que a gente não vai ter durante o jejum, é empolgação. Okay. Eu tenho um amigo, pastor Luiz, que hoje está no Canadá, Luiz Gomes, ele sempre dizia, bom não é jejuar, é ter jejuado. Por quê? Porque o resultado vem depois que passou, não vem... Não vem na hora. Então, eu gostava sempre dessa frase do Luiz, que carinhosamente a gente chamava de Luizinho, né? Porque o momento do jejum é desconfortável. Aí, some-se outras questões. Então, por exemplo, a maioria de nós hoje não cuida muito da alimentação. Então, quando você para jejuar, é um momento que para o corpo é um momento de desintoxicação. Né? Então, a razão pela qual a maioria das pessoas tem dor de cabeça é por causa da desintoxicação. Então, meu conselho, que me deram e me ajudou muito lá atrás, vai jejuar, já tira a carne vermelha antes, café para mim não tem problema, mas para a maioria das pessoas tem. Né? Então, por exemplo, doces, eu particularmente, raramente como alguma coisa com açúcar, né? Mas as pessoas sentem muito essa parada, então essa é a razão da dor de cabeça, do mal-estar, né? Agora, porque muitas vezes o crente acha que ele tem que sentir as coisas, ele imagina, não está sendo bom para mim, né? Mas o momento do jejum não vai ser tão bom, não vai render tanto. Agora, com o tempo a gente aprende não só a mudar aí a preparação, tem coisas que nos ajudam. Quando vou para um jejum prolongado, às vezes eu faço uso de carvão vegetal, que ajuda a limpar o intestino. Então, tudo isso tira esse mal-estar. Então, semana passada nós fizemos um jejum em família, eu entrei vários dias, não tive dor de cabeça. Né? Mas, normalmente, quando mas vinha cuidando bastante da alimentação. Quando entra direto, às vezes a maioria das pessoas sente. Eu percebi exatamente isso. Eu fazia o jejum e doía a cabeça e sentia extremamente mal assim, em relação a isso. E depois que a gente começou a fazer uma dieta em casa e tiramos o trigo, tiramos o açúcar, tiramos o leite e tal, e aí depois a gente jejuou e a dor de cabeça a gente não teve. Então é interessante que, na verdade, não era em relação ao jejum, né? Mas era o vício do corpo em relação a essas toxinas, né? Então, eu acho que por conta disso, a maioria já tem essa dificuldade. Ou a expectativa de que ele vai sentir coisas extraordinárias, né? Ou ele não está preparado para lidar com esse mal-estar e com a transição. Muito bom. Agora, o que é, se a gente fosse dar uma definição de jejum, assim, o que é o jejum? Né? Porque as pessoas, eu já ouvi pessoas falando assim, estou jejuando de televisão, estou jejuando de internet, estou jejuando a comida. O que é o jejum por definição? Bom, o jejum por definição é abstinência total ou parcial de alimentos. Ok. Né? Então, assim, quando Jesus jejuou, a Bíblia fala que ele não comeu durante 40 dias e que ele teve fome. Por exemplo, não diz que ele não bebeu e nem que ele teve sede. Então, acredita-se que Jesus tenha ingerido água. O único jejum que a gente percebe que foi 40 dias sem comer nem beber é o de Moisés lá na glória, né, que é um ambiente totalmente sobrenatural. Não é o tipo de coisa que eu recomendo que ninguém faça, a menos que Deus pessoalmente te chame para esse lugar. Né? E a gente pode falar talvez o mesmo de Elias, que com a força de um alimento sobrenatural que o anjo fez ele comer, ele caminhou 40 dias, 40 noites. A Bíblia também não fala exatamente dos detalhes, mas fica pressuposto ali que ele está se movendo numa força sobrenatural. Então, tirando esse aspecto sobrenatural, a gente tem que olhar para isso de forma simples. Agora, o jejum pode incluir outras abstinências? Sim. Tudo aquilo que acaba sendo uma gratificação, uma conscientização da carne, pode entrar no pacote. Então, em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo, nos versículos 3 e 4, ele está falando do casal não se privar um ao outro, ele está falando de intimidade física, da vida sexual do casal. Ele diz no verso 5 a exceção, ele diz, a não ser, talvez,
por um pequeno período de tempo, ele diz, para se dedicar à oração. Então, me parece que em períodos de consagração, outras abstinências que também mantêm você consciente daquilo que é carnal, natural, e essas gratificações deveriam sair. Então, se pode sair o momento abençoado e santo, e não tem nada a ver com o pecado do casal, eu acredito que manter televisão de fora, muitas vezes rede social, também seja muito importante para quem está buscando essa consciência. Né? Então, normalmente nos meus períodos de jejum, eu evito entretenimento. Agora depende, né? Depende do propósito. Já tive fazendo período de jejum longo, onde só eu estava e a família não. Então, de vez em quando, eu me separava algum momento para estar com eles e participar. Mas acredito que aquilo que é complementar, que é abrir mão de outras coisas, está tomando o lugar do que é essencial, que é jejuar comida. Aí, ultimamente, eu vejo cliente que jejua tudo, menos comida. Né? E a gente precisa entender o poder que isso tem. Então, eu tive uma experiência, e o que eu vou falar agora é caráter de exceção. Né? Em 2018, Deus me pediu um jejum de 40 dias na água. Eu nunca tinha feito isso. Já tinha feito muito jejum prolongado, mas o maior jejum que tinha feito era 3 semanas. Tinha feito 2, acho que 3 de 2 semanas, a maioria foi tudo menos do que isso. Poucos passaram de uma semana e a maioria tudo de uma semana para baixo. Mas em 2018 eu senti essa consciência, esse chamado de Deus e decidi atender. E uma das coisas que mais me impactou, Douglas, não foi apenas sentir a unção, a percepção do mundo espiritual, autoridade. O que mais me impressionou foi que nesse jejum de 40 dias, eu sou uma pessoa, meu temperamento é colérico. Eu sempre traduzindo barraqueiro por natureza. Eu tenho que me dominar muito para não me irritar, para controlar a forma de às vezes responder. Mas durante 40 dias eu não me irritei. Ninguém me tirou do sério, nenhuma circunstância, né? E isso me deixou em choque, né? Aí outro dia alguém falou, mas você ficou em choque, é uma coisa boa. Eu falei, sim, não me irritar foi uma coisa boa, mas acabou com a minha desculpa. Porque a minha desculpa durante muito tempo é que aquilo era o temperamento, né? Agora, durante o jejum, o temperamento não mudou, tanto que a parte boa do temperamento, liderança para as coisas de Deus, estavam todas lá. Mas aquilo que era tinha como combustível a carne, perdeu a força. Né? Então, assim, é impressionante. Eu andava na rua, não precisava, como homem, cuidar dos meus olhos. Então, é impressionante a força que isso tem na mortificação da carne. E muitas vezes as pessoas não estão entendendo que não tem a ver com mérito, não é pagar o preço, não é merecer nada, não é sacrificar em troca de nada. O jejum não muda Deus, o jejum não me torna merecedor de nada, mas ele acaba com a natureza carnal. E Paulo falou isso em Colossenses 3,5, fazei morrer a vossa natureza terrena. Então, quando você deixa de alimentar a natureza terrena, ela perde a consciência e a força. Agora, por outro lado, 40 dias orando, lendo a palavra, buscando a Deus. Então, assim, a consciência espiritual fica turbinada. Né? Eu escrevi meu livro sobre maturidade durante esses 40 dias do jejum. Né? Tem um fator natural, a irrigação sanguínea que não vai para o estômago, ela normalmente sobe para a cabeça. Então, no jejum você fica criativo, isso é um aspecto natural. Né? Dizem que Pitágoras, quando teve a descoberta matemática dele, foi depois de 40 dias de jejum só na água, e ele exigia que todos os seus discípulos que iriam ser discipulados por ele passassem pelo mesmo processo. Mas para o crente é mais do que isso. Né? É você ainda se expor a uma ação de Deus. Então, essa disciplina, como algo que gera consciência espiritual mais forte, enfraquece a carnal, precisa ser entendido. Então, abstinência de alimento em primeiro lugar. O resto são outras abstinências que podem acompanhar, mas que não são a essência. Muito bom. E, assim, se a gente pudesse falar para a galera que está nos assistindo, por que jejuar? Porque, assim, quando você olha para as Escrituras, e como eu disse aqui, é muito óbvio de que o discípulo de Jesus, ele jejuaria, né? É interessante que não tem um mandamento, né? Jejue, a ponto de se você não está jejuando, você está em pecado, mas para Jesus era muito óbvio que o discípulo jejuaria, né? Tanto que ele fala, quando você jejuar, né? Era muito óbvio, e tanto que a igreja primitiva ali, né? Há registros que eles jejuavam 2 vezes por semana, né?
Então, Na Didaquê, que é o documento histórico mais antigo aí de catequese dos novos cristãos, sim, eles eram orientados a jejuar 2 vezes por semana. Isso é fato de quarta e de histórico. sexta, né? É. Então, assim, se a gente pudesse falar pra galera por que jejuar? Bom, outro dia alguém falou isso, mas se não é uma ordenança, por que que eu tenho que jejuar? Falei, bom, primeiro não é uma ordenança, mas é uma expectativa de Jesus. Sim. Ele disse, ó, vocês não estão jejuando agora enquanto o noivo está junto, mas quando o noivo for tirado, vocês vão jejuar. E ele ainda orientou, quando jejuar, são, no mínimo, se não é para obedecer Jesus, deveria ser para agradá-lo. Uau. Né? Mas mais do que satisfazer a expectativa dele, eu acho que a gente tem que entender a expectativa dele. Não é que ele queria que a gente jejuasse para ver a gente sofrer. Né? Ele queria que a gente entendesse o que ele, como homem, entendeu e praticou, para que a gente pudesse colher dos mesmos benefícios que ele colheu. Então, outro dia um crente falou assim para mim, me dá um bom motivo para jejuar. Eu falei, Jesus jejuou. Né? Agora você é melhor do que ele? Né? Um bom motivo para orar. Jesus orava. Né? Um bom motivo para aprofundar na palavra. Jesus fazia isso. Aí, de vez em quando, tem uns camaradas que quase tira a gente do sério, que diz, Jesus estava debaixo da velha aliança. Meu Deus. Né? Como que tentando jogar essas práticas para o Velho Testamento e anular. Né? Jesus, ele não apenas ensinou sobre oração, sobre a importância da palavra, ele diz, nem só de pão viverá o homem, de toda a palavra que sai da boca de Deus, ensinou sobre jejum, mas ele também disse, vocês vão fazer discípulos das nações, então era claro que eram os gentios da nova aliança, e vocês vão ensinar eles a guardar tudo o que eu tenho orientado a vocês. Então, é evidente que ele queria que a gente praticasse isso nesse tempo. Agora, quando algumas igrejas pentecostais, eu brinco dessas do regime talibã, começaram a pregar as disciplinas espirituais, principalmente jejum, como merecimento, é lógico que isso vai colidir com a graça e com outras doutrinas. Mas o remédio não é jogar fora. É jogar fora a explicação errada e preservar a prática que ao longo dos séculos, né, poxa, essa vida de piedade, você olha ao longo dos séculos, é o que norteava o comportamento dos cristãos. Agora eu vejo uma geração que olha para isso com desdém, né, isso entristece o coração da gente. Você vê que hoje mesmo eu estava ouvindo que John Wesley, ele jejuava duas vezes por semana e ele não aceitava nenhum líder, né, ali no metodismo que não jejuasse 2 vezes por semana. Então, assim, se você começa a olhar para a história, os grandes homens e mulheres de Deus da história, os pais da igreja, todos eles viviam as disciplinas espirituais. Né? Eu li um livro que eu recomendo para todo mundo, da Editora Vida, é do Mahesh Chavda, chama O Poder Secreto do Jejum e Oração. Sim. Esse cara fez mais de 29 vezes, períodos de 40 dias de jejum só na água, antes de começar a ensinar sobre o assunto. Então o cara tem autoridade. O livro dele deixa a gente com fome de jejuar. Né? E um material muito bom. Aqui para a galera no PDF que eu vou compartilhar lá no grupo do Telegram. E tem, eu não sei se isso está disponível ainda, mas um dos livros mais esclarecedores sobre como fazer e a fundamentação bíblica é um dos livros da Valnice Milhomem, sobre escola de oração. Ela tem um livro chamado O Jejum e a Redenção do Brasil. A primeira parte tem mais essa característica profética, qual é a preparação do jejum no cenário de arrependimento e de preparação para avivamento, mas a segunda parte do livro é a doutrina mesmo, bíblica do jejum e recomendações práticas, desde como fazer, como quebrar. Então, assim, quando eu tinha 18 anos de idade, eu fazia 7 dias de jejum, quebrava comendo frango assado, maionese, Coca-Cola. Quer dizer, isso aí é uma violência ao organismo, né? E depois, com o tempo, você aprende. Então, às vezes a gente acaba falando mais das coisas que acertou do que só das que errou. Sim. Mas com o tempo a gente também aprende com os erros. Muito bom. Uma coisa interessante que eu vejo sobre o jejum é que muitas pessoas falam assim, olha, quando eu estou jejuando, o jejum ele me deixa irritado, né? Eu fico bravo, fico sem paciência, né? E a verdade é que o jejum não faz isso com você. O que eu vejo que o jejum faz é ele tira a máscara. Porque... Mahesh Chavda fala nesse livro que ele traz à tona o pior de você. Exatamente. É como se você fosse ficar irado e bravo e você escondesse aquilo com comida, né?
você fosse afundando aqui, não, deixa escondidinho aí e vamos pôr comida em cima, vamos pôr doce em cima, vamos pôr coca em cima e aquilo não aparece. Quando a gente tira essa fuga, né? Esse lugar que a gente fugia, eu já vi pessoas falando assim, cara, tava ali estressado no trabalho de manhã e aí eu pensei, ai, graças a Deus tá chegando o almoço. Né? Então é uma grande fuga nossa, né? E aí, assim como talvez um alcoólatra faz, né? E a gente fala, olha, fulano é um alcoólatra, mas muitas vezes a gente foge, idolatra a comida, e aí quando isso é tirado, o verdadeiro Douglas aparece, né? E eu acho interessante essa questão do jejum, de revelar essa natureza, revelar aquilo que a gente ainda precisa tratar e deixar Verdade. em carne viva, né? É verdade. Agora, por outro lado, quando se trata de um jejum prolongado, a gente vê que isso depois desaparece, né? Muito bom. Eu falei daquele jejum que eu fiz dos 40 dias, e antes daqueles 40, eu fiz 40 dias de um jejum parcial muito rígido. Tanto que, assim, eu perdi quase que o mesmo peso nos 2 jejuns que eu fiz. Então tá certo que da outra vez, quando entrei, eu já comecei na água depois de 40 dias de parcial, né? Sim. Então essa irritação depois ela some, mas o Mahesh mesmo fala de uma ocasião que ele estava num desses jejuns, já há alguns dias, e ele levou uma fechada no trânsito e acabou fazendo uma coisa que ele nunca tinha feito para ninguém na vida, que era o gesto obsceno daquele dedo do meio, né? E ele confessa isso no livro lá, e diz, gente, pra você ter ideia, eu nunca fiz isso, nem antes nem depois, mas naqueles primeiros dias de jejum, aflorou, minha carnalidade apareceu. Então, a irritação, ela também, em parte, tem a ver com a desintoxicação dos primeiros dias, mas eu concordo com você, eu acho que ele mais mostra do que, na verdade, irrita. Muito bom. Agora, quando Jesus diz, quando eles não conseguem expulsar um demônio, e Jesus fala, olha, certas castas, né, de demônios só saem com jejum e oração, do que ele estava falando ali? Qual que é esse poder do jejum relacionado a isso? Por exemplo, a expulsar demônios ou talvez viver o sobrenatural? Eu acho que esse texto ele é importantíssimo e tem várias considerações. Talvez a primeira delas seja a gente reconhecer, poxa, mas Jesus não falou que só ia jejuar depois que o noivo fosse ser tirado, agora está cobrando eles. As duas coisas estão em Marcos ali. Eu particularmente não vejo como cobrança. Sim. Eles perguntaram para Jesus, por que nós não pudemos? Ele diz, olha, não estou cobrando de vocês o jejum agora, mas se vocês querem romper, vocês vão ter que chegar lá. Então, eu gosto de dizer que a grande diferença entre quem jejua e não jejua, além do resultado da disciplina no nível pessoal, é que ele normalmente vai experimentar uma dimensão do sobrenatural diferente. Né? Eu acredito, não tenho tempo para falar muito sobre isso, mas você não vê Jesus iniciando o ministério dele com milagres, a não ser depois do jejum. Uau, né? Uau. Então, por exemplo, a Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo no batismo. Sim. Mas depois de 40 dias, a Bíblia diz que ele regressou no poder do Espírito. A diferença entre ter sido cheio e voltar no poder tem uma gestação ali de jejum e oração. Agora, eu acho que a pergunta que você fez é importante. Como isso nos afeta? Então, por exemplo, Jesus repreendeu os discípulos por não conseguir expulsar o demônio, chamando eles de geração incrédula. Sim. Então, outro dia alguém falou, mas pastor, o problema era falta de jejum ou falta de fé? Eu falei, bom, se Jesus disse que é falta de fé chamando de incrédula, não dá para negar. Aí ele falou, mas o que isso tem a ver com o jejum? Eu falei, olha, eu tenho um entendimento que me ajudou muito. Ouvi isso quando morava em Campinas, tinha acho que 17 anos de idade, ouvi do pastor Jorge do Vale, né, do Ibicamp, ele dizendo, gente, a fé é do Espírito. Quando a Bíblia fala de crer no coração, ela é fruto do Espírito, não é da carne. Então, a gente precisa entender que o jejum é como se ele removesse o entulho da carne de cima do Espírito, onde a fé opera, e desobstruísse a manifestação da fé para que ela funcione. Então, não é o jejum que te dá poder sobre demônio. A autoridade é do nome de Jesus. O jejum também não aumenta a autoridade, mas por mortificar a carne e te tornar consciente do Espírito, ele te torna mais consciente da autoridade que você tem. Então, a capacidade de compreender e fluir em fé com isso é muito forte. Né? Então, assim, para mim foi todos os jejuns prolongados, e quanto maior era essa consciência sempre de ter uma percepção do mundo espiritual, daquilo que Deus
está fazendo, é impressionante o como a gente alcança isso. Mas apesar de eu estar falando de jejum prolongado, não quero que ninguém que não está nem treinando os jejuns menores tente Então, se aventurar eu até queria primeiro nisso. perguntar isso para você. Para a galera que está nos ouvindo, até para a gente caminhar para o fim, que dicas você daria para alguém que quer começar a jejuar? Talvez alguém que nunca fez um jejum, ou que tem muita dificuldade, que já tentou algumas horas e teve dificuldade. Que dica você daria para quem quer começar essa jornada aí? Tá, é paciência para que a gente descubra tanto os limites do nosso corpo como lidar com isso. Meu primeiro jejum aos 15 anos de idade eu pulei só o almoço e ainda tomei a Coca-Cola porque eu achava que eu ia morrer, né, se eu ficasse muito tempo sem comer. Você imagina aqueles adolescentes mortos de fome. Depois um dia alguém falou, não, isso não é jejum, tal, 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 né? Aí eu lembro da primeira vez que eu aventurei, o cara falou, não, eu quando jejuo é até as 4 da tarde. Eu disse, meu Deus, não morre não? Não, não morre. Aí fiz meu primeiro jejum até as 4 da tarde, não morri. Passei fome, mas não morri. Depois encontrei alguém, né, que falou assim, não, o jejum tem que ser 24 horas, fechar o dia redondinho. Ixi, então vou ter que tentar, porque eu nunca tentei, né? Agora, uma das coisas que mais me encorajou foi ouvir a experiência de outros. Então aqui vamos derrubar outro mito. Tem gente que acha, não, Jesus falou que não pode falar que jejuou. Não, primeiro ele falou que quando você está jejuando, você não tem que tocar trombeta. Agora, como é que a gente sabe que Jesus jejuou? Tudo indica que ele está sozinho. Então, se ele não fez um anúncio quando estava fazendo, ele quis que fosse compartilhado depois. Sim. Por quê? Porque isso gera encorajamento. Aí eu comecei a jejuar 24 horas e descobri que era possível aguentar assim. E depois você vai acostumando. Sim. Aí depois descobri alguém, não, mas você nunca fez 2 dias? Não. Morre não? Eu sempre perguntava isso. Não, não morre não. Eu vou lá, fiz 2 dias. Depois um dia encontrei um. Não, cara, você nunca fez 3? Não, nunca fez 3. Não morre não? Não, os dois primeiros são a pior parte. E é verdade, normalmente no terceiro dia a desintoxicação começa a diminuir. Aí depois, assim foi, 4, 5, eu fui subindo. Durante muitos anos eu não passava de 7. Eu cheguei assim, terminar 7 dias com uma refeição, entrar outros 7, mas eu evitava até para não ficar quebrando recorde, para não ficar só aquela coisa de você ficar se gloriando. Depois, com os anos, eu comecei a sentir de avançar. Então, comecei a fazer 8, 9, 10. Na minha cabeça, eu gosto muito de fechar a semana. 7, 14, 21 não é para mim, porque o número 7 é mágico, não. Eu não gosto de ficar pensando no dia, eu prefiro pensar a semana. Mas já fiz muito jejum de dia quebrado. 6 dias, 13 dias. Então, não tem numerologia aqui, não. Mas quando a maioria desses jejuns maiores que eu fiz foi encorajado por outros que jejuavam. Então, assim, quando eu comento com alguns que eu estava 40 dias em jejum, com a misericórdia, não morre, né? Eu digo, não morre não. Agora, num jejum maior, por exemplo, de 21 dias para frente, eu sempre fiz com acompanhamento médico. Muito boa. Muito né? boa. Mas no encerramento da conferência do Jesus Cop em 2018, quando eu preguei no encerramento, eu estava 30 dias só na água. Né? E era então, a terceira ministração no dia? A terceira do dia. Eu tinha pregado 1h30 de manhã, 1h30 à tarde, mas aquilo foi sobrenatural. Normalmente eu não tinha aquele pique. Então, quando eu falei, e no dia seguinte eu preguei, além de viajar de manhã, eu preguei 2 cultos na nossa igreja e eu continuava no mesmo pique. Eu liguei para o médico, falei, doutor, estou preocupado. Ele falou, está passando mal? Eu falei, não, estou passando muito bem. Aí eu contei para ele, ele falou assim para mim, ele falou, Luciano, pode até o fim desses 40. Ele falou, o que você já está experimentando, eu não explico pela medicina. Né? Porque ele falou assim, tanto que quando foi chegando perto do 40, eu já comecei a sentir o abatimento de novo, e eu sabia que estava chegando a hora de terminar. Mas para quem está começando, ter essa paciência. Né? Outro dia alguém falou, puxa, pastor, eu estava jejuando, no meio do dia esqueci, já aconteceu com o senhor. Eu falei, muitas vezes. Eu lembro de um dia que às 4 da tarde, eu estava comendo uma banana. Dei a primeira mordida, lembrei. Comecei a cuspir a banana, fui escovar os dentes, achando que se ficasse um resíduo lá era pecado. Né? A gente precisa parar de se condenar. O Mahesh Chavda fala de um desses períodos de 40 dias, que no 18º dia, ele abriu um armário lá de casa, achou um pacote de batata frita, ele era doido nisso. Ele disse que ele não aguentou, abriu, e não conseguiu provar uma só, comeu o saco todo. Aí alguém perguntou para ele, e daí você começou tudo de novo? Ele respondeu, tá maluco, meu irmão?
Em 40 dias eu comi um pacote de batata frita no Tá mês, você acha ótimo. que isso não vale? Né? Mas então, assim, são Muito bom. questões que a gente vai aprender a lidar com o tempo. Eu uma vez levei tudo os meus discípulos, quando era pastor em Guarapuava, alguns vieram de outra cidade, para a gente ficar 3 dias numa fazenda jejuando. E a gente tinha uma mania besta, coisa de garoto novo, de ficar provocando um ao outro. Então, quando chegava o segundo dia, que era a parte ruim, um falava assim, já pensou um frango assado agora? Aí todo mundo, aquilo era sofrimento. Isso é Uma maldade picanha, pura. uma pizza de frango catupiry, e ficava aqui. Aí teve uma hora que um falou assim, já pensou um x-salada do Lagoa Lanche? Lagoa Lanche nem Meu existe mais Deus. Guarapuava, mas na época era o top, assim. Rapaz, eu só ouvi um silêncio, ninguém falou nada. A hora que eu vi o silêncio, pensei, entrou, o negócio Entrou. pegou todo mundo. Aí um irmão que tinha má condição lá falou, ó, se alguém se animar, eu estou disponibilizando a caminhonete e banco para todo mundo aqui. Aí eu levantei, dei um sermão a todo mundo, falei, vocês são um bando de carnal, sem vergonha, vieram aqui... Mas depois de eu dar aquele sermão, eu olhei pro irmão da caminhonete e falei, mas o negócio da caminhonete do dinheiro é sério? Ele falou, falei, daqui que eu vou buscar para todo mundo. Eu não aguentei, cara, eu mesmo dei o sermão de brincadeira, eu já tinha caído a hora que a turma falou ali, Sim, não sim. aguentei, fui lá, peguei x-salada para todo mundo. Aí alguém falou, pastor, estragou o fim de semana? Eu falei, não, o terceiro dia nós só oramos sem jejum, na verdade, depois de x-salada não tinha mais Sim. nada para comer lá também. Mas assim, me arrependi? Claro que me arrependi, né? Mas no meio do processo você descobre que você tem certos limites que você vai ter que trabalhar com eles. Muito bom. Então, eu acho que ninguém, porque não conseguiu, deveria parar de tentar. Né? Uma vez eu estava começando o 9º dia e eu tinha uma recomendação de se colocar umas gotinhas de limão na água, porque chega uma hora, até a água parece que tem gosto metálico depois de muitos dias, para quem está só na água. Entendi. E eu coloquei umas gotinhas, mas era quase nada. Só que fazia pouco tempo, poucos anos, acho que 1 ano a 2, eu tinha tido uma hepatite. E eu estava com o fígado ainda sensível. Rapaz, quando eu tomei aquela água com limão, eu passei tão mal, mas tão mal, e eu fiquei com medo e terminei. Né? Hoje, entendendo, eu sabia que era só uma reação do limão, era esperar um pouquinho, estava tudo bem, continuava. E o pior não foi isso, é que daí eu fiz um outro, tudo de novo, para pagar o voto que eu tinha feito no meu coração e tal. Sim. Então, a gente vai aprendendo, errando de todas as formas, para menos, para mais, exagerando, facilitando. Agora, o que eu digo para as pessoas, passou mal e passar mal, para mim, não é só ter a dor de cabeça, né? Sim, sim. É um sinal de que você deve considerar, né? Reconsiderar. Mas, assim, à medida que a gente vai treinando, a gente aprende a conhecer os limites do corpo, essa é a verdade. Então, jejum é que nem andar de bicicleta, você só aprende a andar andando, Muito né? bom. Então tem que aprender a fazer fazendo. Que legal. Cara, muito Então bom. eu jejuo há mais de 30 anos, né? Entendi. Então eu acho que hoje é mais fácil eu falar de algumas coisas. Muito bom. Então é a galera começar com pouco e progredindo e entender que isso não é um fardo. Isso é um Não, meio de ficar mais consciente da sua nova natureza. Isso exatamente. é E muito jejum legal. prolongado é o que tem que ter direção de Deus, não é para ficar se brincando, né? De preferência acompanhamento médico. Muito bom. Agora, eu vi gente falando aí, não jejua na pandemia para não baixar a imunidade. Gente, você conversa com os médicos, o jejum, principalmente um jejum pequeno, ele não baixa a imunidade, ele melhora. Sim. Né? Um dos prêmios Nobel de Medicina, uns anos atrás, foi um japonês que comprovou o processo de autofagia, como através do jejum o corpo se limpa. Né? Então, assim, um dos pais da medicina, Hipócrates, dizia que o jejum é mesmo de cirurgia da natureza, né? Que normalmente ele, observando os animais, percebia, fica doente, para de comer. Agora a gente fica doente, come mais para querer tratar. Né? Então, assim, o jejum não é esse vilão todo, ele é saudável. Né? Então, assim, essa prática de jejum de 24 horas, 2 vezes por semana, que é o que eles vão chamar de jejum intermitente, isso aí é bom. Agora, tem pessoas, eu já tive uma época que eu estava diabético, não podia jejuar, tinha hipoglicemia, né? Então, assim, esses limites têm que ser respeitados e a gente nunca pode forçar ninguém a nada. Né? Então, aqui em casa eu sempre tentei inspirar, nunca forcei ninguém a nada. Até para a gente jejuar junto, normalmente a gente tem que ter um feeling e sentir que Deus quer isso. Então, essa semana, pela primeira vez, Israel já nem mora em casa, a Alissa tá aqui por causa da pandemia, senão estaria fora, mas a gente fez um jejum toda a família, de uma semana.
né? A Priscila nem deixamos ela cogitar entrar pela gravidez, Sim. né? Isso é algo que, quando você fala de um jejum de um dia, tranquilo. Quando fala de mais, aí precisa de orientação médica ou algo de Deus nesse sentido. Mas, assim, é muito gostoso o resultado que você percebe do jejum nas mais diversas áreas. Ele limpa a pele, ele melhora o funcionamento do intestino. Então, assim, ele toca o corpo, ele melhora a mente, ele clareia a mente, ele além do aspecto espiritual, é bem abrangente. Muito bom. Pastorzão, muito obrigado por esse tempo. Tenho certeza que agregou muito para essa galera. Deus abençoe muito aí todo mundo, a família. Saudade de vocês. Não vejo a hora de acabar isso aí para a gente poder se ver pessoalmente. E dar um abraço em vez de só o cotovelo. É verdade. Tá certo. Um prazer, meu querido. Abração para você e para todo mundo que está ligado aí. Nós temos um curso com 9 aulas sobre jejum. Legal. Na nossa escola online, mas a princípio não recomendo ninguém lá fazer. Eu só posso dizer exatamente que vai ter uma surpresa que pode envolvê-la, então é melhor esperar. Não sei, vamos ver. Estou falando jogando só no ar, assim, que vai que... Agora, para quem quiser só uma resenha rápida, a gente tem uma mensagem sobre jejum no YouTube de 1 hora, né, e um artigo lá no site do Orvalho. O link, então, para a galera assistir. Então tá, eu mando para você tanto do artigo como da mensagem. Tem gente que só quer ler, lá a gente detalha a propósito, toda a especificação bíblica. Show. Abraço, meu amigo. Deus abençoe você e todo mundo. Essa semana vai ser incrível. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastorzão. Valeu. Galera, é isso aí. Nós temos só mais 2 minutinhos. Deixa eu só te falar uma coisa antes da gente sair. Cara, que tempo incrível. Espero que você tenha sido inspirado. Então, primeira coisa é praticar. Então, eu quero te desafiar nessa semana a fazer um jejum, ok? Você vai começar com 12 horas, você vai começar com 24 horas, não sei. Mas nessa semana nós vamos fazer um jejum. Você vai começar e eu quero que você marque todas as semanas. Uma dica, se você jejuar em grupo, isso é muito legal, ok? Então se você quiser chamar amigos para fazer esse jejum, chame para eles participarem com você. O PDF vai estar lá no Telegram. Então o link está na nossa bio aqui do Dizascope, você entrar no nosso grupo do Telegram e pegar esse PDF. E eu falei que ia sortear um curso do Na Mesa para vocês, porque o Luciano é um dos professores. Então eu vou sortear hoje um do Na Mesa para vocês, o acesso total a todos os cursos. Como participar? É só você entrar no último post que a gente fez e lá você vai escrever o que você aprendeu nessa live sobre jejum, ok? Ou o que você aprendeu nessa live. Se tem várias coisas que você aprendeu, você pode fazer vários comentários e você vai, então, concorrer mais vezes. Mas você tem que entrar lá e escrever o que você aprendeu. Escreve um em cada comentário aí se você tem várias coisas, você vai concorrer várias vezes. Então, eu vou sortear, presta atenção, amanhã. E amanhã, na live de amanhã, que vai ser sobre meditação, eu falo quem ganhou. Combinado? Então, vocês têm essas 24 horas para comentar lá. E aí amanhã, na live, eu vou sortear quem ganhou. E é só você colocar lá, então, o que você aprendeu nessa live. Vamos sortear um acesso total ao curso do Na Mesa. Cara, eu estou muito feliz. Quero todo mundo lá no grupo do Telegram, porque lá a gente consegue conversar melhor e eu vou avisando vocês, vou mandando os PDF, vou mandando os links, tudo que a gente tiver nessa jornada. Então amanhã, meditação, eu vou estar aqui junto com a Val e, cara, vai ser demais essa jornada. Valeu por todo mundo que ficou com a gente, tenha uma boa noite aí e já escolhe o dia que você vai jejuar pra gente começar essa prática e estar cada vez mais consciente da nossa nova natureza. Deus abençoe vocês, não se esqueçam, vocês são cópias de Jesus. Valeu, até amanhã, 10 horas, hein?